nesses dias aqui. Esse é um tema geral, como falei, bastante amplo. Não tem como eu seguir todos os estudos, mensagens que tem acerca disso. Tomaria bastante tempo. Isso é uma série consideravelmente longa. Então vou pegar algumas partes, fazer um apanhado geral. Hoje eu gostaria de começar dentro desse tema usando um título de mensagem resumida hoje que deve assustar alguns de vocês, mas tenham calma, esperem o que eu quero dizer, para no final você avaliar se eu falei asneiras ou não, Então me dá um tempinho, porque o título é bem assim estranho e eu gostaria que você pensasse. O meu tema hoje, O meu tema hoje é: não é bom que Deus esteja só. Vou repetir. Não é bom que Deus esteja só. Nós sabemos que essa foi uma expressão que o Senhor usou lá na criação, não é verdade? No Gênesis, no capítulo 2, quando vai falar dos detalhes da criação da mulher, porque no capítulo 1, no Gênesis 1, 26, 27, nós temos a criação do homem, e mencionado também macho e fêmea, homem e mulher. Mas não há detalhes de como isso aconteceu, está claro? Mas no capítulo 2, a narrativa volta à criação. É como se você dissesse, eu dissesse assim para você, quando eu chegasse aqui você me perguntasse, como foi a sua viagem do Rio de Janeiro para cá? E eu dissesse a você, olha, eu embarquei num avião lá no Rio de Janeiro, depois aqui em Cuiabá, nosso irmão Naô nos pegou e nós chegamos aqui. Eu me informei, saí do Rio, mas não, como foi isso? Aí depois eu voltaria dizendo, quando nós saímos do Rio, saímos na hora tal, descemos em Brasília, tivemos um tempo lá, inclusive com um irmão que precisava nos encontrar rapidamente no aeroporto, depois embarcamos para Cuiabá, nosso irmão não nos pegou, nós fomos para Nobres, dormimos lá, viemos hoje de manhã o dia todo para cá, acompanhados de um casal de irmãos lá da igreja do nosso irmão, no outro carro, chegamos aqui, tal. Ou seja, eu volto para dar mais detalhes. Esse é um estilo de narrativa própria do texto bíblico, porque esse é o estilo de narrativa de escrita do pensamento judaico. Então você vai ver na Bíblia muito isso. Aponta-se um assunto, fala-se de outras coisas e volta depois a falar um pouco mais daquele assunto com mais detalhes. Isso acontece porque a revelação de Deus dada aos seus servos que escreveram a palavra de Deus, ela foi uma inspiração direta de Deus, infalível, inerrante, como palavra de Deus, mas Deus usou o contexto da mentalidade, do pensamento, da cultura, no caso dos judeus, para escrever. Então, quando Moisés, inspirado pelo Senhor, ele escreve e diz, no capítulo 1, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os fez, os criou e ordenou que ele governasse a terra e se multiplicasse, Aí, lá no capítulo 2, ele vai voltar a dizer que não havia homem para lavrar a terra. O Gênesis, no capítulo 2, começa lá, mas lá no capítulo 1 diz que Deus já criou o homem, agora ele diz no 2 que não havia homem para lavrar a terra, até que Deus, e a terra, ela era regada por um vapor, uma neblina que subia e tal, ou seja, vai voltar a detalhar a criação. E aí vai voltar a dar mais detalhes sobre a mulher. E aí no capítulo 2 é que você vai ler, quando Deus fala, ele olha o homem, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma
ajudadora, que lhe seja idônea, que lhe corresponda, que esteja à sua altura. Então essa expressão, ela de uma certa forma também ela pode ser aplicada ilustrativamente em relação à pessoa do próprio Deus. É isso que eu quero mostrar a vocês hoje à noite. Baseado em quê? Baseado no propósito divino, no propósito de Deus, de formar uma família para si, para Ele. Em Romanos capítulo 8, agora você pode ler o nosso texto base dessa mensagem. Em Romanos 8, verso 29, apenas 29, né? Ele diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, referindo-se a nós, os salvos, né? Que ele menciona nesse capítulo 8, aqueles que de antemão, aqueles que antes de nascerem, de virem ao mundo, conheceu, também Deus, né, os predestinou, destinou antecipadamente, quer dizer, antes, destinou para serem conformes à imagem de seu Filho, o Filho com F maiúsculo, referindo-se a quem? Jesus. A Jesus Cristo, a fim de que Ele, Jesus, o Filho com F maiúsculo, seja o primogênito, o primeiro, o mais velho, o maior, o primeiro irmão, né? O irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Estão comigo? Muito bem. Deus deseja ter uma família de filhos parecidos com o seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a tradução poderia ser simplesmente imagem e semelhança, porque as palavras são a mesma lá no hebraico, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele tem um propósito de formar uma família sua, de filhos à sua volta. Isso é um mistério muito grande. E Paulo, no Novo Testamento, ele menciona algumas vezes, né, essa Cristo em vós, a esperança da glória, quando ele fala e se refere que isso é um mistério que estava oculto. Os leitores do Novo Testamento, estudantes, sabem que eu estou me referindo, estou tentando ganhar tempo, né? Um mistério oculto. E qual era o mistério oculto? É a igreja que estava escondida. Ok, sim. Mas com que propósito a igreja existe? Veio a existir? Com o propósito supremo e maior, que é de Deus formar uma família de filhos à imagem do seu Filho primogênito entre os irmãos, que é Cristo Jesus. E este é um desejo, então, antigo de Deus, um desejo de antes da fundação do mundo. Deus tinha esse desejo. O Deus onipotente, onisciente, onipresente, único que é, né? Soberano, supremo, autossuficiente. Ele não precisa de ninguém para que ele continuasse existindo com total satisfação. É verdade? Deus jamais sofreu ou sofreria de solidão, por exemplo. Isso não é para Deus. Tampouco Deus estava se sentindo incompleto, como no caso de Adão antes de Eva. Não era esse o caso, né? Porque Ele mesmo, próprio Deus, Ele é a fonte de toda satisfação, de toda alegria e razão de viver.
Deus é autossuficiente, Ele não precisa de nada nem de ninguém. Está claro? Então, sozinho, o Deus trino ou triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, é e sempre foi o quê? Perfeito, completo, vamos falar numa linguagem humana, plenamente realizado e feliz. Se não existisse nada, Deus já era pleno, completo. Não lhe faltava coisa alguma, longe de nós dizer uma asneira dessa. Ele é o único ser em todo o universo que jamais precisaria de alguém para existir totalmente feliz e realizado. Então a razão não é essa, que Deus precisasse de alguém ou coisa parecida. Contudo, é impressionante pensar que em sua soberania, de uma forma que a nossa mente humana não pode explicar, não pode entender, esse Deus soberano, completamente realizado, perfeito, Ele se autoimpôs, impôs a si mesmo a necessidade de ter uma família de filhos à imagem e semelhança do seu Filho que um dia viria ao mundo. De sorte que, assim como para Adão não havia ninguém que lhe correspondesse dentre os animais, e todos os demais seres, criados por Deus, e sobre os quais Deus havia constituído Adão como dominador, que ele dominasse a própria mulher também. Também para Deus, por exemplo, os anjos que foram criados antes da criação do mundo e da criação do homem, não lhe serviriam a este propósito de formar uma família de filhos de Deus. Deus não usou anjos para isso. E daí vem então essa nossa ideia, com temor e tremor, de que, de dizer, com toda a reverência ao Senhor, que é como se o próprio Deus dissesse: não é bom que Deus esteja só, porque esse propósito teria que se concretizar. O propósito de Deus de formar filhos à semelhança de Jesus Cristo, preste atenção nessa sentença que eu vou dizer agora, ele é a razão central de tudo que nós temos nas Escrituras e por que a igreja existe. Está claro? O propósito de Deus de formar uma família à semelhança do seu Filho, Cristo Jesus, é a razão principal de termos a Bíblia hoje, de conhecermos a salvação, o Evangelho, de sermos salvos por sua graça, de sermos igreja e de um dia irmos morar eternamente no céu. É por esse propósito. Durante muitos anos no meu ministério, na minha vida, servindo ao Senhor como pregador do Evangelho, eu fui criado no meio evangélico, fui criado numa igreja, meu pai era presbítero de casa de oração, e eu nasci de novo, fui salvo aos 18 anos. Cheguei a mencionar isso, na outra vez que estive lá com os irmãos. E logo em seguida Deus me chamou claramente para fazer a sua obra, especificamente se me dedicar à pregação do Evangelho. E eu me lancei nisso, larguei tudo que estava fazendo e me lancei nessa chamada. E eu sempre tive uma forte vertente, ainda tenho, pelo dom que o Senhor me concedeu, de sempre trabalhar no sentido da pregação evangelística. Eu sempre trabalhei muito como um pregador evangelista, andando em várias partes do Brasil, fora do Brasil, com essa vertente. Por quê? Porque foi um dom que Deus me deu, e porque a minha preocupação, a literatura que eu li, além da Bíblia, eu sou um leitor, que eu me considero um leitor ávido, da literatura
cristã e principalmente da história da igreja e particularmente ainda a história dos reavivamentos da igreja, história de homens como Wesley, Finney, Moody, esses avivalistas são a minha grande paixão pessoal. Então li consideravelmente sobre esses homens, sobre o que Deus operou através deles como ganhadores de milhares e até milhões de almas. Então eu me converti naquele contexto das grandes cruzadas evangelísticas, né? Quando Billy Graham esteve no Brasil pregando no Maracanã, né? Quando Jimmy Swaggart veio pregar no Maracanã, quando o saudoso falecido pastor Nilson Fanini, que era, né, o maior pregador brasileiro, que lotava estádios. Alguém lembra disso aqui? Levanta a mão, quem sabe o que eu estou falando? Não sabe? Pois é. Então nós tínhamos grandes pregadores que lotavam o Maracanã, por exemplo, com campanhas das igrejas, das diversas denominações, não tinha negócio da igreja A ou B, fazia aquelas caravanas com ônibus e lotava o Maracanã, e um homem com uma pregação do evangelho, não tinha show gospel, não tinha nada disso, tinha um coral cantando e tinha um pregador com um intérprete e um silêncio absoluto no estádio, mais de 200 mil pessoas e milhares em lágrimas, né, se convertendo a Cristo ali em público, na frente de todo mundo. Eu vi isso, eu estava lá, né? Então quando eu me converti, eu vim desse contexto, dessa paixão, desse ardor evangelístico por salvar almas, e isso de fato tem que ser a nossa paixão. Quando a igreja perde isso, ela está em maus lençóis, ela não está bem. É uma das formas de você diagnosticar, né, o que é uma igreja saudável, coisa muito falada hoje na literatura evangélica. Uma das características de uma igreja saudável é uma igreja preocupada constantemente em salvar os pecadores. Se nós não temos isso, alguma coisa está seriamente errada conosco. Podemos ser profundos conhecedores da Bíblia, fazer estudos bíblicos escatológicos profundos, mas sem paixão por ganhar almas, nós estamos reprovados, né? E eu vim desse contexto. Eu fiquei mais de 30 anos sempre entendendo que o propósito principal de Deus é a salvação dos pecadores. Mas de alguns anos para cá eu entendi que esse propósito ele é de extremíssima importância, mas ele tem um propósito, ele segue a um propósito maior que ele. O propósito supremo de Deus não é a salvação dos pecadores. O propósito supremo de Deus é formar filhos à semelhança de Jesus Cristo. Que diferença tem isso? Ninguém pode ser formado em Cristo Jesus se não for primeiro salvo. Amanhã a gente deve ver isso, né? Convertido. Porque o homem é pecador, ele nasce no pecado, ele está separado de Deus. Um dia ele tem que nascer de novo, nascer na família de Deus, para então caminhar no propósito, não é isso? De ser formado, de ter Cristo sendo formado nele. O propósito supremo de Deus então é o quê? Assim que nos salva, nos tira do estado, né, de criatura de Deus, de pecadores condenados, nos torna seus filhos, mas não é isso. Deus não nos salva apenas para nos livrar de ir para o inferno um dia. Não. Se nós entendemos que a salvação em Cristo é para nos livrar do inferno apenas, nós não entendemos o Evangelho, permita-me dizer. Nós não compreendemos a plenitude do Evangelho. Salvar-nos da condenação eterna, nos tornando filhos de Deus, dá início ao propósito supremo.
Porque só através de sermos salvos é que poderemos chegar e perseguir o alvo e o objetivo supremo de Deus, de nos formar à semelhança do protótipo, do modelo, do padrão que é o Senhor Jesus Cristo. Então, o que Deus, o que o Espírito Santo está fazendo hoje em mim e em você? Quanto tempo de convertido, de convertida, de salvo em Cristo você tem? Você tem 1 ano que você creu em Cristo para a salvação? Que você se tornou filho de Deus? Você tem 5 anos? Quem aqui tem 5 anos que foi salvo, se tornou filho de Deus? Levanta a mão. Quem tem mais de 5? Tem 10, 20, 30? Levanta a mão aí. Ok. Ao longo desses anos, por que Deus, assim que você foi salvo, assim que Ele livrou você da condenação eterna, quando você creu no sacrifício de Cristo, por que Ele não levou você para o céu logo? Não é verdade? Por quê? Por que nós estamos aqui ainda? Por que nós estamos vendo esse mundo virando cada vez mais essa desgraça que está? Por que nós estamos aqui, irmãos? Por que eu estou fazendo 62 anos agora, terça-feira? Eu fui salvo aos 18 anos. São 42 anos, né? De vida, quase 42 anos. No meio do ano, faço aniversário de vida em Cristo. Ao longo desse tempo todo, quanto de Cristo tem em mim? O quanto de Cristo foi formado em mim? Essa é a pergunta que você, se você é salvo em Cristo, tem que fazer. O quanto eu me pareço com Jesus Cristo? Ao invés de perguntar o quanto da Bíblia eu conheço, não, a pergunta não é essa. O quanto das Escrituras eu conheço e posso ser mestre para ensinar os outros, também não é essa. O quanto que eu faço e trabalho na igreja, também não é essa a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é: o quanto eu me pareço com Jesus Cristo? Está claro? O quanto as pessoas que convivem comigo podem ver Jesus Cristo em mim? Se as pessoas não podem ver alguma coisa de Cristo em mim, eu posso ser o maior pregador do mundo. Eu posso conhecer as Escrituras de ponta a ponta, até memorizadamente. Eu posso saber teologia profunda. Eu posso dominar a hermenêutica, as regras de interpretação de textos da Bíblia. Eu posso ser doutor em hebraico e grego. Eu posso ser um líder proeminente no país. Posso ter uma igreja com milhares de membros. Posso ir para a mídia, para a televisão, para as redes sociais e ser um pregador famoso, aplaudido. Mas se as pessoas não puderem, na convivência comigo, ver Cristo Jesus em mim, eu estou reprovado. Está claro? Está claro isso, irmãos? Amém? Vocês entenderam isso? O que significa isso? Eu não tenho nada, irmão. Se eu não tenho Cristo, se a vida de Cristo não emana de mim, eu não sou nada. Eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não presto para nada. Porque tudo que eu sou e faço, que digo que é para Deus, é mera vaidade.
é presunção. É a soberba do saber. Aquela que Paulo diz aos Coríntios, que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. A soberba do saber. Nós vamos falar aqui sobre conhecimento espiritual e conhecimento intelectual. E vamos ver que conhecimento bíblico não é sinônimo de conhecimento de Deus. Que uma pessoa pode conhecer profundamente a Bíblia e conhecer muitos estudos profundos da Bíblia, mas não conhecer a Deus. Uma diferença entre conhecimento intelectual das Escrituras e conhecimento espiritual das Escrituras. O propósito então de Deus é formar essa família. Não é bom que Deus esteja só nesse sentido, porque Ele se autodeterminou e Ele está cumprindo isso. E nós estamos ainda aqui, irmãos, porque, por essa razão principal, porque Deus está nos dando a oportunidade de aprendermos com Ele a vivermos a imagem de Cristo Jesus em nós. Se nós não entendemos isso, tudo é muito bom, é muito bonito, é muito interessante, mas não terá valor algum na eternidade. Lá no tribunal, já ouviram falar no tribunal de Cristo? Quem vai para o tribunal de Cristo? O mundo? Não. O mundo vai para o grande trono branco lá no final. O tribunal de Cristo será para a igreja, para os salvos. E suas obras serão julgadas lá. E se chegarmos lá com muita obra, mas sem nada de Cristo, ou quase nada de Cristo, toda a nossa obra e nosso trabalho, meus 40 anos de ministério, virarão palha, madeira e feno, que quando taca fogo, o que acontece? Só fica cinzas. Paulo diz isso aos Coríntios. Se der tempo, vamos tratar disso. O objetivo é esse. O quanto eu tenho de Jesus Cristo. Esse é o meu maior desafio. Eu quero terminar dizendo o seguinte: quando você lê no Gênesis, você vai ver que quando Deus cria o homem, só depois que Deus cria o homem, a imagem e semelhança dele, o homem macho e fêmea, é que no final do capítulo 1, do verso 31, ele diz: e viu Deus que era muito bom. Até então era bom, mas agora, com a criação do homem e da mulher, era muito bom. Então daí nós podemos entender que apenas com o homem, mas sem a mulher, tudo continuaria sendo bom. Como foi dito depois, de cada parte da criação, lá ao longo dos 6 dias do relato do Gênesis. Mas ao final deste dia, do 6º dia, Deus cria o homem e a mulher. Diz lá o texto: macho e fêmea os criou, o homem e mulher os criou, Gênesis 27. E ele conclui ao final do capítulo dizendo: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passado-se tarde, amanhã, esse foi o 6º dia. Então depois nós lemos lá no capítulo 2, no verso 18, Deus dizendo: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Será que não foi exatamente este mesmo propósito da criação do homem para Deus? Ou seja, alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse?
já que os anjos não serviriam a esse propósito. Então esse auxílio, essa correspondência se refere ao trato de Deus com a terra que ele havia acabado de criar. E não quis dar a terra aos seus anjos, para nenhum deles governá-la. Anjos que já o serviam e o adoravam naquele momento, por exemplo. Ele não fez isso. Muito menos daria isso para o diabo caído já, expulso de lá. Não faria isso. O pecado não desfez o projeto original de Deus de formar filhos à semelhança do seu filho. O propósito, o pecado não desfez esse propósito. Na verdade, o pecado não pega Deus de surpresa. Nós sabemos disso. O homem pecou e Deus foi pego de surpresa? O plano de Deus falhou? Não. Longe de nós afirmar esse tipo de coisa. Na verdade, nós podemos até entender, irmãos, se o homem não tivesse pecado, tudo indica que este propósito soberano e eterno de Deus dificilmente, ou talvez não se cumpriria. Não se cumpriria. Por que não se cumpriria? Porque nós não conheceríamos o Senhor Jesus Cristo como conhecemos. Porque que necessidade haveria de Cristo vir ao mundo se o homem não pecasse? Já pararam para pensar nisso? Que necessidade haveria dele vir? Ele não viria. E nós não o conheceríamos como conhecemos, como o padrão do homem perfeito, o qual Deus quer que todos sejam, a semelhança dele. Então, por incrível que pareça, nós não conheceríamos o Senhor. O pecado providenciou, deu a oportunidade de que o plano completo de Deus se estabelecesse. O pecado não foi plano de Deus, não foi desejo de Deus, porque Deus não leva ninguém a pecar, a Bíblia diz. Entretanto, na sua soberania, Deus, sabendo de todas as coisas, ele tinha um plano, que a revelação do seu filho seria a revelação ideal no contexto do pecado. No contexto do pecado. Mesmo se Adão não pecasse, ele não poderia formar a família de Deus como Deus queria. Por quê? Porque ele não seria o modelo perfeito de homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Era necessário que Cristo viesse, que Deus se fizesse homem e salvasse pecadores por sua graça, a fim de que esses pecadores agora se tornem a semelhança, parecidos, iguais ao seu Filho Cristo Jesus. Nesse sentido é que eu uso essa expressão: não é bom que Deus esteja só, porque Ele quer nos formar como uma família idêntica, parecida completamente com o nosso irmão mais velho, primogênito de todos, aquele que nos representa agora, aquele que intercede agora por nós, aquele por cuja perfeição todos nós podemos aqui orar, cantar e adorar e louvar. Que se não tivéssemos sendo vistos por Deus através dele, nada que fazemos aqui vale coisa alguma. Nós somos aceitos, admitidos, amados, recebidos diante de Deus, mesmo como pecadores, tão somente por estarmos na pessoa do seu Filho amado. E a partir disso, Deus deseja que nos tornemos semelhantes a Ele. O quanto antes, o quanto mais vivermos até aquele dia da glorificação final, quando todos estaremos para sempre na sua presença.
adorando, contemplando, e Deus realize completamente o seu propósito de formar filhos à imagem de Jesus Cristo. Vamos orar. O quanto de Jesus eu tenho? Curva a sua cabeça, responda isso, faça essa pergunta. O quanto de Jesus eu tenho? O quanto de Jesus pode ser visto em mim? O quanto de Jesus eu manifesto? E vamos pedir ao Senhor que nesse tempo que temos aqui, nesses momentos, nesses 2 dias praticamente inteiros, a partir de amanhã e segunda, se Deus nos permitir, faça essa oração: Senhor, eu tenho que sair daqui diferente de como entrei. Eu não posso sair daqui da mesma maneira. Senhor, me faça sair daqui mais próximo à tua imagem. Me faça sair daqui mais identificado contigo. Me faça sair daqui mais parecido com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero ser fundido com o Senhor. Eu quero estar misturado com o Senhor. Eu preciso, Senhor, mais do que tudo na minha vida, mais do que qualquer bênção, mais do que qualquer necessidade a ser suprida, mais do que qualquer propósito a realizar, mais do que o ministério que o Senhor me deu. Eu preciso, Senhor, preciso buscar, preciso ser formado em Cristo Jesus. Se eu não fizer mais nada na minha vida, Senhor, mais nada, mas eu puder ser mais parecido com Jesus, eu estou feliz. Eu estou feliz. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Quem somos nós para adentrar, Senhor, um mistério como este? Quem somos nós, Senhor, na nossa mente tão limitada, para, Senhor, dissertar e pensar sobre isso? Ah, Senhor, se não tivermos iluminação do Espírito Santo, se não tivermos o convencimento do Espírito Santo, Senhor, tudo é em vão. E nós não queremos estar aqui, Senhor, em vão. Não queremos estar aqui, Senhor, em comunhão, que é uma grande bênção para nós apenas. Não queremos estar aqui, Senhor, apenas nos rindo, nos alegrando uns com os outros, como a tua palavra diz que é tão importante. Mas precisamos muito mais do que isso, Senhor. Precisamos sair daqui mais transformados em Cristo Jesus, mais assemelhados ao teu Filho. E esse é o nosso grande desafio. E só o Senhor pode produzir isso em nós. Cativa cada coração, cativa toda a mente, todo pensamento seja trazido cativo a esta ênfase tua, a esse teu propósito maior e supremo, acima de todos os propósitos teus, de formar Cristo Jesus em nós. Para isso tu nos predestinaste, para isso tu nos escolheste, Senhor, para a salvação, não só para nos livrar da condenação eterna, mas para criar-nos como uma família tua, semelhante ao Senhor. Ajuda-nos por tua graça, porque somos incapazes de produzir isso. Declaramos a nossa total insuficiência. Pedimos, fale conosco, atraia-nos o Espírito Santo nesses dias aqui, para a glória do teu nome, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.